Oi, pessoal. A minha convidada é atriz, dubladora, apresentadora. Vou conversar com a talentosa Daniela Escobar. Daniela vive há 16 anos nos Estados Unidos. Por lá, ela fez cursos de medicina integrativa e se formou em Health Coach, na tradução Coaching de Saúde. Vamos falar sobre isso e relembrar a trajetória de sucesso da carreira dela. Daniela, seja muito bem-vinda. Oiê! Daniela, eu vou começar. Eu falei que você está há 16 anos nos Estados Unidos, então vou começar a nossa conversa por aí. Você se formou como coach de saúde aí nos Estados Unidos, você fez cursos de medicina integrativa e há 3 anos você decidiu se profissionalizar. O que isso impactou na sua vida? O que mexer, o que trabalhar na área de saúde impactou na sua vida e na vida das pessoas com quem você convive? O que começou? Por onde começou? Começou por mim, lá na minha adolescência, sabe? Assim, eu costumo brincar, tudo começou com uma prisão de ventre. Porque na minha adolescência, como a maioria das meninas, a gente é um pouco trancada. O homem não tem muito isso, mas o corpo da mulher, ele é muito mais suscetível a ter prisão de ventre do que os homens em geral, meninos em geral. Então eu comecei buscando na alimentação, foi onde eu encontrei, na verdade, mas eu comecei a buscar soluções para aquilo. E fui estudando até o momento, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de hospital, de médico, de agulha. Você me mostra uma agulha, eu tô lá na esquina. Então, por causa dessa minha resistência com esse lugar que é o hospital, entrar num hospital, o cheiro do hospital, aquele cheiro de química, eu não sei se vem de uma outra vida ou não, mas é uma coisa que eu sempre tive um problema com isso. Eu comecei a pesquisar cada vez mais. A partir do momento que eu vi pessoas à minha volta a sofrerem com isso, e até algumas que passaram para o outro lado em função disso, eu comecei cada vez mais achar que isso era uma coisa importante. Não é só a arte que é importante, a arte é importante para a alma, a arte é importante para a gente dar risada, é importante para a gente ver através da experiência do outro como que a gente pode se consertar, emocionalmente falando, né? Eu acho que... Fala. Não, e nestes estudos que você tem feito ao longo desses anos aí nos Estados Unidos, a alimentação, o que os estudos eles mostraram a você acerca da alimentação das pessoas? Nós temos nos alimentado mal, Daniela? Muito, muito mal. Tudo é alimentação. Todos os médicos vão para a alimentação. Os professores que eu tive e as pessoas que eu leio, porque eu faço pesquisa desde novinha, sempre eu estudei isso paralelo com a minha profissão, desde os meus 19, 20 anos que eu estudo isso, prevenção pela alimentação. Só que há 4 anos atrás eu aprofundei mesmo em aulas, em faculdade, em cursos profissionalizantes da área, porque eu descobri, tipo assim, eu leio livros de cardiologistas. A criatura tem 50 anos, 40 anos de consultório, um é cirurgião cardiologista, abre pessoas, mexe, troca coração, válvula de coração. Não é só um nutricionista simples. Eu digo simples porque, né, a faculdade de nutrição trata só desse lado. Tudo aponta para a comida. O nutricionista fala da alimentação, o neurologista fala da alimentação, o médico, todos os médicos que eu tenho estudado, o da Ayurveda fala da alimentação. Tudo começa com o que a gente coloca dentro da gente, por dentro e por fora. Por dentro eu digo comida, entra pela boca, por fora o que você passa na tua pele, é o sabonete que você usa, é o shampoo que você usa, e isso são coisas que a gente usa todos os dias. Você lava uma louça, é o detergente que você está usando, que a tua mão absorve, a tua pele entra. A quantidade de químicos que tem nisso é o lado de fora, né, que são a nossa higiene pessoal, a higiene da nossa casa. Mas a comida pode prevenir qualquer tipo de doença, do Alzheimer ao câncer, a diabetes, as doenças cardiovasculares, que é tudo de coração. Tudo isso pode ser prevenido pela comida. Aquilo que você deixa
botar dentro de você é mais importante do que aquilo que você acrescenta. Tipo, você falou, não como mais carne vermelha, não tomo mais refrigerante. Isso vai dar uma melhora na tua saúde muito maior do que, de repente, você passar a comer uma coisa, um legume que você não gosta, uma fruta que você não tem hábito de comer. Né? Aquilo que você tira, respondendo bem diretamente a tua pergunta, é muito mais importante, porque a nossa cultura está toda errada. Sabe assim, eu vejo amigas que têm filhos agora, bebê, né, pessoas bem mais novas do que eu, que têm bebê, dá chocolate para o bebê, dá refrigerante para o bebê, dá suco de caixa. Qualquer suco de caixa ou de garrafa é a mesma porcaria, igual um refrigerante. É tudo igual, tá morto, aquilo ali é química com açúcar. Então, sim, sim. E como é a sua alimentação, Daniela? Tudo que é vivo. A alimentação é viva, fresco. Vivo que eu quero dizer é fresco. Eu não como animais, nada do reino animal, nada de laticínios. Isso causa muita inflamação no nosso corpo e é a causa da maioria das doenças. Câncer é uma doença inflamatória. Você inflama o seu organismo, vai inflamando, as células vão inflamando, vira um câncer. Ou vai virar uma esclerose múltipla, que também é uma inflamação das células no cérebro, ou vai virar um Alzheimer, ou vai virar uma diabetes, tudo é uma inflamação, depende qual parte do corpo inflama primeiro, se é o teu rim, se é o teu fígado, se é o teu estômago, se é o teu pulmão, as inflamações, o corpo inflamado gera doenças. Então, assim, comida fresca, eu só como comida fresca, só comida feita no dia. E foi bem complicado, porque eu não cozinhava muito, eu comia muito na rua. Quando eu morava no Brasil, eu tinha, né, ajudantes, uma pessoa que cozinhava para mim em casa. Aqui eu passei a comer muito na rua, mas tem que ser fresco. O grande segredo é comida fresca, não aquela de 3, 4 dias na geladeira. E os nossos hábitos, pela cultura, é cozinhar. Se você vai fazer um feijão, por exemplo, você faz um panelão de feijão e congela aquele feijão por uma semana e vai descongelando aos poucos, está morto. Aquele feijão está morto, aquilo ali não tem nenhum nutriente mais. Apesar de feijão ser um alimento altamente nutritivo para a gente, como é o arroz, como é qualquer grão. Então, assim, é tudo fresco. Eu aprendi a cozinhar pouco, para uma pessoa, para 2 pessoas, para 4 pessoas, dependendo de quantas pessoas eu vou ter, né? Naquele dia eu cozinho para aquele número de pessoas, mas tem que ser fresco. E como é o mercado para os dubladores aí nos Estados Unidos? Para americano é muito bom, para dublagem, né, de inglês para inglês ou de alguma outra coisa para inglês é muito bom. Para português, uns 4, 5 anos atrás, o Brasil passou uma lei de só dublar aí. Antigamente tinha muitos brasileiros que dublavam aqui, tinha um mercado muito forte de dublagem aqui para português. Agora tem um mercado muito forte para espanhol, mas eu não sou fluente em espanhol, não falo espanhol. Então essa produtora fazia, e eu dublei 8 novelas de cabo a rabo, inteiras, assim, grandes, que não foram para o Brasil, era para Portugal, era para a África, era para países que falam, todos os outros países que falam a língua portuguesa, menos o Brasil. Então eu tive a oportunidade de ter esse contato, né, com essas novelas desses outros países, e é tudo muito dramático, porque o americano é muito objetivo e muito prático. E essa maneira prática de ser é uma coisa que ajuda a gente a crescer, porque você não faz o drama, você encara, tem milhões de pessoas como você que passam pelaquela mesma coisa, então você não é único no mundo, o mundo não vai acabar porque você está com esse problema, e você passa a ver a experiência de outras pessoas, e qualquer livro que você pega, ou qualquer programa que você lê, o enfoque é mais natural, é mais, isso acontece, isso é ruim, pois é. Como é que você vai resolver? Como é que você vai lidar com isso? O enfoque é na solução, não é em ficar falando, repetindo o problema. O latino, em geral, ele foca no problema, o americano foca na solução. Então isso te puxa para cima. Eu preciso falar de alguns personagens que você fez na sua carreira, e eu quero começar pela sua personagem que mais me marcou,
Inclusive, eu até te falei nos bastidores que foi a primeira personagem que eu assisti, que foi a Bela Landau, de Aquarela do Brasil, uma minissérie do ano 2000, em que a sua personagem era uma mulher judia que viveu os horrores do campo de concentração. Você ficou mergulhada na vida dessa personagem, você emagreceu 15 quilos, cortou seus cabelos de uma maneira desgrenhada, né? O seu cabelo ficou curtinho, para mostrar todo o sofrimento, todos os horrores que os campos de concentração fizeram com as pessoas que viveram ali na Segunda Guerra Mundial. Foi a personagem, Daniela, que mais desafiou a sua carreira, que desafiou você como atriz? Foi essa. É que eu tenho mais carinho, assim. Não só por ter sido uma das primeiras e grandes, mas por causa do tema. Não me foi pedido para emagrecer, mas eu estudando os campos de concentração e vendo os filmes, eu tive muito material por parte da direção da novela do Holocausto em geral, né, daqueles anos todos da guerra, da Segunda Guerra, e eu vi vídeos assim absurdos, né, já era absurdo eles terem filmado aquilo tudo, né, mas eu sei que foi filmado, eu vi aquilo tudo, e elas tinham, na época eu tinha 30 anos de idade, uma moça de 30 anos de idade, ela tinha 25 quilos, tinha algumas que tinham 20 quilos, era pele e osso, e eu bochechuda, super saudável, né, no auge dos meus 30 anos, no Rio de Janeiro, ia pra praia, ainda ficava corada, vermelhinha. Aquilo me bateu de uma maneira como um desrespeito. Eu falei, não posso fazer essa personagem assim, bochechuda, corada, eu tenho que dar uma verdade maior. E a minha inspiração sempre foram os filmes americanos, em geral, desde sempre, né, sempre eu vou buscar referências em filmes que eu tenha visto e tal. E aí eu vi uma personagem de uma moça que era assim, também pele e osso, que ela tinha emagrecido muito. Eu falei, se ela consegue, eu também consigo. Então eu vou fazer uma dieta, né, e vou perder esses quilos para ficar o mais fiel possível. Como eu já estudava alimentação, paralela à minha carreira, eu fui num médico para ele me passar uma dieta que fosse saudável. Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje do que fazer, né? E era uma dieta de pontos, você contava calorias, que isso não serve para nada, só serve para emagrecer mesmo, porque não importa ponto, não importa calorias, importa nutrientes, importa o que você está botando para dentro de você. Mas aí, por mim, eu fui fazendo essa pesquisa, emagreci os 15 quilos, né, me alimentando super bem, assim, eu só tirei porcaria da vida, e ali que eu comecei a ver que funcionava, que a gente perdia peso se alimentando bem, se não comesse porcaria, se não comesse o açúcar, se não comesse laticínios e etc e tal. Mas foi assistindo esses documentários da HBO que eu vi os horrores da guerra e decidi fazer o mais fiel possível daquilo ali. Eu tive 3 meses para preparar esse personagem, que na televisão não é uma regra, a gente nunca tem, a gente sempre é de uma semana para outra, você começa, vem um texto, você não tem ideia para onde vai aquela história, porque as novelas e as séries são obras abertas. O que significa uma obra aberta? Você não sabe o final, e o autor pode mudar de ideia daqui a um mês e fazer a tua personagem se desviar daquela história para uma história completamente diferente. Então você tem que ter aquele jogo de cintura. Eu fui na base só do físico, né, daquele momento, porque a gente sabe como é que acabou a guerra, pelo menos, né, e eu fiz isso com muito respeito mesmo, e com muito carinho pela personagem, esse preparo físico dela. Aí você faz, depois, ainda em personagens históricos, a Perpétua, de A Casa das Sete Mulheres. A sua personagem era uma das mulheres que ficavam confinadas na estância para esperar a Revolução Farroupilha terminar. As mulheres ficaram confinadas durante 10 anos. E é uma história apresentada sob o olhar feminino, que tem a narração da personagem da Camila Morgado, que ela narra a história de A Casa das Sete Mulheres, a Manuela. Mas qual foi o olhar da Daniela Escobar para A Casa das Sete Mulheres? Esse trabalho me levou para conhecer a história do lugar que eu nasci, e me fez tanto sentido,
eu passei a ter uma admiração maior pelo povo gaúcho, porque eu estudei a história deles. Eu sou de lá. Então, assim, eu nunca prestei atenção. Você estuda no colégio, Revolução Farroupilha, eu sabia daquilo pelo colégio, nem lembrava de mais nada. E aí eu me dei conta que a Perpétua podia ter sido eu, se eu tivesse nascido naquela época, 1600 e bolinha, né? Nem lembro mais, mas podia ter sido eu, pelos valores que ela tinha, pelos medos, pelo respeito com a mulher do vizinho lá. Ela conhece o Inácio, ela não sabe que ele é casado, ela se tortura muito porque ela beijou aquele homem e ele tinha uma esposa em casa. Então foi, assim, de todos os trabalhos que eu fiz, foi o mais fácil, foi o mais próximo de mim, era só falar o texto e botar aquela roupa de época. Se não fosse a roupa de época, se não fosse a época, podia ter sido a Daniela. A única diferença era o desespero religioso dela, ela se culpava de uma forma mais religiosa do que de valores emocionais próprios dela, né? Ela tinha medo de ir para o inferno, era temente a Deus, ela se jogava no chão da igreja, né? E ela tinha esses valores muito religiosos. Eu não tenho essas coisas religiosas, eu tenho a consciência mesmo. Não faça para o outro que você não gostaria que fizessem para você. Então, não vai mexer com o homem da próxima, né? Porque isso é feio. Então, mais ou menos por aí. Mas me reavivou o valor de um povo que luta por si, que é trabalhador, que quer igualdade de valores, né? Igualdade socialmente falando. Eles queriam se separar do resto do Brasil porque eles queriam, né, o que era justo para eles. Então eu aprendi, assim, nesse trabalho, a história de onde eu nasci, onde eu desci. Eu falo que eu desci ali, né, porque nessa vida você desceu aí em Minas, eu desci ali no Rio Grande do Sul, por algum motivo, a gente escolheu aquele lugar, né, por alguma coisa, descer naquela família, eu costumo dizer que eu nasci lá para ver quanto tempo eu ia demorar para chegar no meu destino final, que era aqui. Ô, Daniela, tem duas personagens que você fez, eu quero trazer para a nossa conversa, que são duas mães. A Maísa, de O Clone, e a Suzana, de A Vida da Gente. Aí eu quero fazer uma analogia com a Daniela Escobar. Qual dessas duas mães da ficção você enxerga algo seu? As duas têm coisas minhas, muito. A Suzana, o meu filho é meu, né? Saiu de dentro da minha barriga. Então, assim, é mais visceral, porque quando você é mãe biológica, você tem essa experiência, e essa experiência é muito forte, muito forte. Eu não sei dizer, assim, se eu amaria igual. Provavelmente, porque quando você não consegue parir, você escolhe ter um filho, você quer tanto ser mãe que você vai amar aquela criança como seu. Mas, quando sai de dentro da barriga, você tem essa experiência a mais, né, que dá reações diversas a mais também. Eu botei de mim nas duas personagens e vi a Daniela nas duas, porque as duas protegem a filha. Aquela quer proteger a felicidade da filha, ao mesmo tempo que ela quer dar liberdade para a filha, ir atrás da mãe biológica, porque ela entende que aquela filha precisa saber de onde ela saiu, né, das origens, para ela se sentir tranquila, talvez mais completa, talvez tirar o fantasminha, né, de quem foi minha mãe, por que a minha mãe me deu. Tem muitas pessoas que são adotadas que têm isso. Tem gente que não quer saber, né, foi adotado, abraça a família nova e não quer saber e vive bem com isso, mas tem pessoas que não vivem bem com isso e precisam saber. Então, eu como mãe, eu tenho essa postura de quero ver o meu filho feliz, eu quero que ele se sinta confortável na própria pele, não importa o que ele escolha da vida dele, eu só quero saber que ele seja feliz e tenho essa necessidade de proteção. A Maísa tinha, no início, não tem a ver comigo, eram as aparências. No início ela estava preocupada com a opinião do outro, o que os outros vão pensar da minha filha ser drogada, como é que os outros vão olhar para mim como mãe, eu falhei como mãe. Então ela estava preocupada com a ótica do outro. Aí a Daniela não entrava muito, porque eu não sou preocupada com a opinião do outro.
Eu sou preocupada com a opinião do meu filho. Como é que isso está batendo para ele? Né? Então, como mãe, me interessa se ele está feliz, se ele não está feliz, se ele está confortável, se ele não está... O que ele pensa da minha maternidade, de mim, né, de eu como mãe. Como é que o meu papel de mãe eu estou sufocando, não estou sufocando, eu estou atenta a ele está precisando de mim. Então, assim, o sentido de proteger, eu me identifico com as duas, mas em relação ao filho, é a proteção mesmo, a opinião do outro não importa, importa quem vive dentro da minha casa, né? Da porta para fora, vai ter sempre gente que vai pensar bem de você e vai pensar mal, tem sempre os que vão gostar, os que vão criticar, né? Então, assim, eu só absorvo a crítica positiva, aquilo que é bom. Então, como mãe, eu quero que ele me diga como é que eu resolvo, né? Tá sendo bom, não tá? Estou sendo atenta, não tô? As duas têm a coisa da proteção. Eu procurei colocar ali, mas veio, né? Porque o personagem não é a gente que escreve, a gente só dá vida, né? Então, você tem que abraçar aquilo do jeito que vem e dar vida daquele jeito que vem. Ô, Daniela, a Natália, de Flor do Caribe, novela do Walter Negrão, lá de 2013, que reprisou no ano passado por conta da pandemia, a sua personagem, ela se envolve com o Juliano, que é bem mais novo que ela. A história dos dois, inclusive teve uma torcida favorável do público para o relacionamento do casal, a história da Natália fez com que a Daniela repensasse ou refletisse acerca da diferença de idade nos relacionamentos? Olha, eu posso te dizer que a história da Natália, eu consegui fazer bem feito, do jeito que eu fiz, porque há pouco antes eu já tinha conseguido repensar isso. Porque quando eu tinha os meus 30 e poucos anos, eu era muito preconceituosa com essa coisa de diferença de idade. Não era nem preconceito, porque o preconceito é aquilo que você não admite, né, no mundo. Eu não tinha preconceito para os outros, mas eu não acreditava que fosse dar certo, porque eu acreditava que as diferenças, que as idades, você vive certas coisas, você tem experiências, né, que o outro não teve. E aí, às vezes, eu achava que era difícil o homem, sendo mais novo, dar certo por uma questão de maturidade, de a mulher ser mais madura. Se a mulher tem paciência, ok, mas se você não tem tanta paciência para a imaturidade do outro, como é que, né, os dois vão seguir juntos? E eu tive um relacionamento com uma pessoa 7 anos mais nova do que eu. Depois que eu me separei do pai do meu filho, do meu casamento, eu tive esse namorado 7 anos mais novo, e nós éramos muito apaixonados um pelo outro, mas assim, de verdade. E eu não acreditava que aquilo pudesse dar certo. Foi um ano de relacionamento, e foi um ano lindo, do início ao fim. Muito bonito, mas eu não acredito. No fundo, eu dizia, só por esse ano. Porque, primeiro eu pensei, é só por um mês, é só por 2 meses, é só por 3 meses. Né? Aí foi indo, é só por esse ano. E tinha uma outra pessoa lá dentro que não acreditava naquilo. E nada do que a gente acredita pode dar certo. Hoje eu penso diferente. Então, como passou, eu tive essa experiência, e assim, naquele caso, a falta de maturidade na minha cabeça foi a responsável por eu não levar aquele relacionamento adiante, né? As diferenças do que um quer da vida, o que o outro quer. E eu achava que era pela idade. Depois que eu entendi que não era pela idade, que é o caráter de cada um, é o jeito natural de cada um. Você quer uma coisa, eu quero outra, e não importa, você vai morrer querendo assim, eu vou querer morrer querendo aquilo, não importa a idade. Mas eu atribuía a idade, eu atribuía um número. Para mim era uma questão de número. Hoje, 20 anos depois, eu vejo que não tem a ver com número, porque eu tenho amigos e pessoas que são casados há 15 anos, há 20 anos, e que a mulher é 15 anos mais velha que o cara, e se amam e se completam, e embora as idades em termos de experiências tenham sido diferentes, eles se completam tão bem,
né? Então eu vi que aprendi que não era o número, e por isso eu consegui fazer tão bem a Natália. Ô, Daniela, eu tenho uma personagem sua que eu acho bem interessante, porque você sempre era chamada para papéis mais dramáticos, para papéis mais sérios. E vem a Irene, de América, novela da Glória Pérez, lá de 2005, que vem com uma veia cômica, uma perua consumista. Essa personagem ensinou alguma coisa para você? Muito. Ensinou que eu sabia fazer comédia, que eu podia ser comediante, que eu podia fazer graça com as situações mais inusitadas, que eu podia fazer graça até com a desgraça, que é o que o comediante nato faz, né? Eu descobri um talento que o diretor dizia que eu tinha e que eu não acreditava muito nem nele. Ele dizia, você sabe fazer comédia, você que não sabe que você sabe. Então eu descobri isso, ensinou que eu podia ampliar esse leque de atriz, né, que não era só atriz dramática, porque aquilo eu já sabia que eu sabia fazer bem. Dramatizar era uma coisa muito simples, normal, fácil para mim. Mas eu achava que fazer graça, que fazer, né, ser engraçada, era muito difícil. Eu achava muito difícil. Eu achava que aquilo não era para o meu bico. E eu vi que eu era capaz. Então, essa personagem me ensinou isso. Mostrar e também dar leveza. Voltando àquela coisa do drama, da cultura, né? Dar leveza para um assunto qualquer. Dar leveza até para uma coisa muito séria e muito pesada. Então eu fui por esse caminho e foi que eu aprendi com ela, muito. A Irene foi uma grande lição para mim. Recentemente você fez A Garota da Moto, uma série lá no SBT, em que você fazia uma vilã, era uma mulher muito má, chamada Bernarda. É uma experiência feliz da sua carreira, este personagem, este trabalho? Muito, do início ao fim. Foram 2 temporadas só. E ia ter a terceira, eu acho que também a pandemia acabou atropelando. Mas foi maravilhoso. Eu sempre quis fazer uma vilã. E a Bernarda era uma psicopata de verdade. Uma psicopata, uma pessoa má. Mas não era má porque ela tivesse um motivo. Sabe assim, aquela pessoa que tem um motivo, eu não gosto de você porque você roubou uma coisa minha, ou porque você se atravessou no meu caminho, sei lá, porque eu tenho inveja de você, porque eu tenho ciúme de você. Não. Ela era uma mulher rica, milionária. Ela tinha tudo de material que ela pudesse ter. E ela queria matar uma criança de 7 anos, porque o marido dela, que tinha casos, ela não tinha problema que o marido tivesse casos, ela tinha casos também, eram 2 milionários vivendo uma vida extravagante, sabe, com muita extravagância, com muito exótica, sei lá. Mas ele teve um filho com uma outra mulher, e ela não teve filhos. Então aquilo ali não estava bom. Mas assim, ela não conseguia entender que aquilo era uma vida, que era uma criança. Que a mãe não queria o dinheiro dela, a mãe daquela criança, não queria atrapalhar a vida dela. Né? Aquela mãe tinha sumido no mundo com aquela filha, não estava atrapalhando em nada. Mas ela era tão psicopata que ela vai atrás daquela mulher para matar aquela criança. Então isso é um psicopata mesmo. Eu li um livro sobre psicopata para fazer essa personagem. Eu queria fazer uma vilã, né, uma pessoa assim, eu queria fazer uma louca. Um só coração eu fiz uma louca. Eu fiquei muito feliz de ter feito. Assim, a Soledad. A Soledad vai perdendo a cabeça, vai perdendo, né, a razão, vai perdendo a noção das coisas, mas também não fez mal a ninguém. Ela era uma louca, né, eu vivia louca, mas ela só fazia mal a ela mesma. A Bernarda não. A Bernarda era má de carteirinha, má de verdade. Então, assim, isso foi uma personagem que eu tive que compor, porque eu não tinha de onde tirar. As outras personagens todas, eu me perdi no raciocínio que eu estava pensando isso, né? Eu estava lembrando como é que eu compus cada uma das personagens e de onde eu tirei as coisas. A Bernarda não tinha de onde tirar. Eu ligava para o autor, a gente trocava e-mails. Eu nunca fui tão colada num autor como eu fui na Garota da Moto com o autor. Porque eu dizia, o que você quer dela? Me diz. Você que criou essa pessoa. Você inventou na sua cabeça. Eu também escrevo, eu também sou autora. E eu sei de onde é que eu tiro quando eu estou inventando. Então me diz daí de onde é que você tirou, porque
eu tenho que dar vida, eu quero, né, dar vida à sua personagem, dizer para ele da maneira que você gostaria de ver. Porque eu não tinha onde tirar, fui ver filmes de psicopatas e tudo, assim, mas foi um trabalho muito feliz, porque eu me via de fora fazendo. Eu via eu dando vida a uma coisa que não tinha referência pessoal nenhuma minha. E isso foi muito feliz. Daniela, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, por ter parado os seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você por ter me convidado, pelas perguntas carinhosas, por esse olhar carinhoso para a minha carreira, para mim. Te desejo muita sorte na carreira, te desejo muita sorte no teu canal, nas tuas entrevistas, e muito amor na tua vida. E saúde, acima de tudo. Saúde para todos nós, Daniela. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa conversa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!